Avante, torcedor palmeirense. E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, torcedor? É com muita palestrinidade que a gente vem aqui nesse canal para mais um vídeo. Então, é aquilo. Chegou aí, ó, amassa o like, clica no sininho para fortalecer o torcedor. E não se esqueçam sempre de inscrever-se aqui embaixo, porque vocês dão aquela moral pro canal. E se puderem, divulguem. Bom, torcedores, a gente tem aí o Barcos, o Hernan Barcos, né? Particularmente é um jogador que eu adoro. Ele jogou aqui no Palmeiras naquela época aqui de 2012, aí depois a gente caiu, ele iniciaria a segunda divisão, né, pelo Palmeiras. Só que aí ele realmente decidiu pular o muro e ir para um rival. Ele foi para o Grêmio naquela época. E ele falou um pouco sobre isso, um pouco sobre o que aconteceu naquela época, né? Mais ou menos o que a gente imaginava, porque foi por questão que ele ganharia mais também. Diz ele, né, que ele teria aquela visibilidade, falando que ele conseguiria ir para a seleção, que ele conseguiria se destacar mais jogando um time da Série A. Eu me recordo que naquela época ele até gravou um vídeo que ele falava, né, tamo junto, aquela coisa dele, né? E ele falava, ó, vamos jogar, vou ficar no Palmeiras. Isso daí eu lembro que foi em dezembro de 2012 e deu aquela esperança pra gente. E logo no início do ano de 2013, acho que logo depois do Paulista, alguma coisa assim, ele já saiu do Palmeiras. Então foi uma coisa muito triste, porque era um jogador com qualidade, um jogador com classe, sabia fazer um pivô. Ele era o diferencial principalmente, torcedor. Toda vez que ele jogava com Valdívia, dava jogo. O Palmeiras jogava bem. Tanto que na Copa do Brasil de 2012 ele se destacou muito por causa disso. Ele foi muito bem. Isso daí foi muito importante naquela época. Apesar dele não ter disputado a final, né, da Copa do Brasil, porque ele teve um problema de apêndice naquela época, eu lembro disso. Foi na hora que eu falei, meu Deus do céu, a gente não vai ganhar essa final, não é possível. Porque Valdívia já não estava bem. Se eu não me engano, Valdívia nem jogou. O Barcos não jogou. Então, praticamente, a gente jogou ali com o Marcos Assunção fazendo a boa e o gol do Betinho. E claro, o goleiro Bruno que salvou, né? Ele salvou nos dois jogos, o Bruno. Todo mundo critica o Bruno naquela época, mas ele é um cara que salvou o Verdão em 2 partidas. Então aí o Barcos, ele meio que explicou isso, né? Mas ele foi lá, aqui ele ganhava uns quinhentinhos, naquela época ele já foi pro Grêmio, então ele já estava ganhando uns 800, 900, ele chegou a peso de ouro. E ele falou, ó, explicou tudo isso, que ele saiu do Palmeiras e principalmente que ele teria um retorno para o Grêmio. Porque ele sabe que o Palmeiras ele é muito manchado, mas não dá também, né? Pela idade, ele jogou no Cruzeiro, se não me engano, na Libertadores do ano passado, que todo mundo falava, ó, o Cruzeiro vai vir voando, o Cruzeiro vai vir voando, o Cruzeiro é o time que não perde na Libertadores. E com ele, eles conseguiram ir bem. Conseguiram ir bem sim. E eu acho que, se não me engano, na Copa do Brasil ele jogou também, jogou até contra o Palmeiras, né? E foi meio chato isso. Mas aí, o que o Barcos falou. E cada vez mais próximo, o Botafogo está do Vitor Luiz. Um dos dirigentes do Botafogo, ele falou que o Vitor Luiz está empolgado para retornar para o Rio de Janeiro, para jogar no Botafogo. Então a gente vê aí que pode estar se conciliando alguma coisa, porque o Palmeiras precisa se desfazer de um lateral. O Palmeiras tem 3 laterais esquerdos, né? 3 laterais que ganham razoavelmente bem, melhor dizendo. Então o Palmeiras teria aí que pegar, liberar o Vitor Luiz ou então o Diogo Barbosa, mas a gente não sabe como é que vai ser isso. O Palmeiras está tentando a negociação de dividir salários, dividir o salário pelo menos do Vitor Luiz pro Botafogo. Falou, ó, brother, é o seguinte, vamos chegar lá, vamos dividir isso aqui, você quer o cara? Quer? É um empréstimo? Então vamos dividir isso daí, vamos fazer dessa forma? Eu acho interessante, é isso que eu falei no outro vídeo, é interessante, é importante o Palmeiras aí reduzir, né, um pouco de salário nessa fase que a gente está vivendo, que não está tendo jogo, está todo mundo em casa, então isso daí é complicado. Fechou, torcedor? Se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho para fortalecer como sempre. Vamos nessa, um grande abraço e falou!